Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto, de um ensinamento de Jesus, onde nós conhecemos muito bem, só que à medida que nós vamos lendo a palavra do Senhor nós sabemos que ela se renova e ela nos renova, né? E nós vamos descobrindo coisas durante a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, que às vezes nós passamos despercebidos. Quando nós passamos por este texto aqui, muitas vezes a gente se dá conta, quando Jesus Cristo fala que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, Ele não está falando especificamente somente de dinheiro. Aqui Jesus está falando de dinheiro, mas Ele não estava se referindo somente a dinheiro. Então, quando nós passamos por esse texto, às vezes a gente pensa que Jesus está falando somente de dinheiro, até mesmo porque Ele fala a respeito de mamon, né? Ele fala a respeito do orgulho, do amor ao dinheiro. E o que era o mamon? O amor ao dinheiro. Então, nós vemos que Jesus Cristo, quando Ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, Ele está falando de absolutamente áreas da nossa vida em que nós consideramos mais importantes, inclusive o dinheiro. Você pode ver que até chegar no dinheiro, nós começamos da onde? Nós começamos da nossa família. Por quê? Porque nós precisamos sustentar a nossa casa. Nós precisamos sustentar a nossa família. A partir do momento que uma pessoa, por exemplo, sai da casa dos pais e vai casar, por exemplo, ela já tem novas responsabilidades, ela já tem novas coisas para fazer e, claro, que a pressão muitas vezes aumenta. Por quê? Porque o tesouro dela, ela considera ali como a família. O que é perfeitamente normal. Nós amarmos a nossa família, nós amarmos nosso cônjuge, nós temos esse zelo e nós temos este amor. Só que Jesus Cristo vai dizer que Ele quer um coração por inteiro, por completo, de forma que nós amemos mais ao Senhor acima do nosso cônjuge, nós amemos mais o Senhor acima dos nossos filhos, nós amemos mais ao Senhor acima das nossas próprias capacidades, da nossa própria força, a mais. Porque esse é um grande conflito da igreja dos últimos dias. Colocar, na verdade, o nosso coração não somente em Jesus, mas também nos agarrarmos em coisas que passam. A idolatria, por exemplo, como nós sabemos que a idolatria é quando um ser humano, na verdade, adora ídolos, faz um Deus, um ídolo para se adorar ou para se prostrar. Nós não nos prostramos diante de ídolos, mas muitas vezes temos ídolos no nosso coração que nós não percebemos, onde tudo se ocupa o lugar de Deus automaticamente, sem a gente perceber. Verdade. As preocupações dessa vida podem ocupar o lugar de Deus, a ansiedade pode ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes nos preocupamos com coisas que nós temos que pagar, com coisas que nós temos que fazer, com compromissos, o que é perfeitamente normal, porque nós somos seres humanos, porque nós estamos vivendo nessa terra. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisaremos trabalhar, precisaremos comer do suor do nosso trabalho, nós sabemos disso tudo. Só que nada disso pode roubar o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é o nosso maior tesouro. E esse tesouro, muitas vezes, ele fica escondido em um determinado canto, porque nós colocamos as nossas preocupações e ansiedades em muitas coisas, e o que é normal. Você percebe que a palavra normal está sendo repetidas vezes falada aqui. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e Jesus conhece a nossa essência. O que Deus quer não é que nós nos matemos, que nós viemos nos desdobrar em trabalhar ou em estar na igreja, mesmo que estejamos doentes, em estar fazendo a obra de Deus, mesmo que estejamos sentindo dor. Não é isso o que Deus quer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. E obedecer, em primeiro lugar, é manter Cristo.
em primeiro lugar no nosso coração, porque Deus não exige esse tipo de sacrifício, quase que simplesmente imposto sobre nós, de forma que se você não fizer para Deus, Deus vai castigar você. Se você não fizer para Deus, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Só que acontece que Deus quer que façamos para Ele, por amor a Ele, não por pesar. Estar na casa de Deus não é um pesar, é amor. E mesmo que não tenhamos condições de estar aqui, o nosso coração ainda permanece nele. A nossa intercessão ainda permanece nele. A nossa vida ainda permanece nele. Mesmo que nossas preocupações sejam maiores do que as nossas forças, só que nós temos que ter a certeza, Deus ainda vai estar comigo, mesmo nessa situação. E é muito difícil hoje, e tem sido uma guerra muito grande interna do nosso emocional, porque nós temos tido um país de muita crise. Você olha simplesmente, às vezes, as coisas no mercado e ficamos apavorados, né? Às vezes a gente olha as coisas numa padaria e a gente pensa, meu Deus do céu, um dia eu podia comprar 20 pães com R$1 só. Gente, onde é que a gente chegou? É verdade. Só que isso não se trata somente em quem não tem muitas condições. Isso se trata de que o nosso país está em crise. A nossa vida muitas vezes tem sido pressionada, não somente para pessoas de baixas condições, como também pessoas de muitas condições. E muitas vezes a competitividade muitas vezes quer nos roubar para longe da presença de Deus. A competitividade desse mundo quer nos roubar, porque muitas vezes somos vistos por pessoas. Muitas vezes Satanás trabalha na cabeça de muita gente com materialismo só, de que você só é alguém se você veste uma roupa tal, se você tem um colar tal, se você tem de tal marca, se você tem isso, se você tem aquilo. E na verdade, isso tudo quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa fé. Tanto para pessoas que têm mais condições, como para pessoas que têm baixas condições. Isso tem sido uma guerra muitas vezes. Esse principado que tem atuado muitas vezes no Brasil, onde o materialismo, a imagem é colocada acima de tudo, por exemplo, em redes sociais. As pessoas são felizes em redes sociais, mas em casa é um pé de guerra. As pessoas se amam nas redes sociais, mas em casa elas xingam umas às outras. As pessoas simplesmente nas redes sociais elas ostentam, mas em casa elas não têm muita paz. Isso tudo quer roubar a nossa fé. Não somente nas redes sociais, mas o competitismo, a competitividade que é muito grande, isso tudo quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa fé. Só que Jesus Cristo permanece o mesmo, independente do amor de muitos esfriar. A palavra de Deus não se esfria. A palavra de Deus é aquele pão quentinho, vivo, que desce do céu para nós. Amém. A palavra de Deus, ela nos renova, ela nos alimenta, ela nos faz crer que existe esperança, mesmo no meio de um mundo onde as pessoas te olham de cima a baixo e julgam você pela cor do seu sapato, pela cor da sua camiseta, coisas assim que nós olhamos e pensamos assim, bom, eu não ligo para isso. Só que se nós pararmos para analisar, às vezes a gente liga sim, porque o nosso coração está ali. Só que o nosso coração está ali, e quando o nosso coração está ali, naquele tipo de materialismo, nós começamos a nos entristecer, mesmo a gente fingindo que não se importa com isso. Mas o que Jesus Cristo vai dizer é: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O ladrão pode roubar esse relógio, mas o ladrão não pode roubar a nossa fé. Amém. O ladrão pode roubar esse terno, mas o ladrão não pode roubar a nossa fé. Amém. O ladrão muitas vezes pode roubar o espiritual, pessoas de dentro da sua casa, mas jamais vai roubar a sua fé. Amém. Na certeza de que o Deus Todo-Poderoso ainda vive em você, ainda luta por você, ainda está trabalhando por você, ainda está buscando por você, ainda está perseverando por você, ainda está levantando
intercessores para estar ao seu lado, levantando uma igreja para estar ao seu lado, levantando pessoas para te favorecer. Só que o nosso tesouro tem que estar em Cristo. O que é mais precioso para nós tem que ser Cristo. Aleluia, Jesus. Porque absolutamente nada do que nós viemos obter nessa terra vai se comparar com a glória que há de ser revelada. E mais, isso não pode afetar a nossa comunhão com Cristo. Porque a partir do momento em que isso afeta a nossa comunhão com Cristo, simplesmente as coisas começam a desandar na nossa vida. E nós começamos a perceber que, embora muitas vezes as coisas desandem na nossa vida, e nós viemos estar atolados de preocupações, de ansiedades, por coisas, por às vezes pessoas, por guerras que estamos passando dentro de nossa casa, nós percebemos que o ladrão, ele quer ainda matar e roubar e destruir a nossa fé. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Enquanto você tiver o Espírito Santo, o ladrão não vai roubar a sua fé. Amém. Enquanto você tiver o Espírito Santo de Deus, o ladrão não vai minar suas forças. Aleluia. O ladrão não vai conseguir roubar Em nome de a sua Jesus, alegria. aleluia. Porque a sua alegria, ela vem do Senhor. Porque o seu tesouro está em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, eles vão se renovar como águias. Aqueles que estão em Cristo, eles vão cada vez mais ir adiante, voando acima dos problemas, acima de todo e qualquer tipo de essência do mal que tentem nos atrapalhar. Jesus Cristo não vai deixar o ladrão roubar você. Amém. Porque você é ovelha do Senhor. E você ouve a voz do teu Senhor. Deus seja louvado, aleluia. E aqui Jesus Cristo vem dizendo no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Muitas vezes a luz do Senhor, a essência, a sede e a fome por Deus querem se apagar dentro de nós. E aí que a escuridão deste mundo, do materialismo, das coisas dessa terra, querem nos roubar. E acontece que se nós olharmos para isso e deixarmos isso nos roubar, as trevas começam a nos cegar. E a nossa paz começa a ser roubada. Misericórdia de nós, Jesus, aleluia. Mas enquanto você estiver em Cristo, enquanto nós estivermos em Cristo, as trevas podem tentar apagar a sua luz, mas não vão conseguir. Eu creio, aleluia. As trevas podem tentar apagar a sua fé, mas não vão conseguir. As trevas podem tentar apagar a sua essência, mas não vão conseguir. Porque quem está em Cristo Jesus está protegido. Amém. E aí nós percebemos que Deus luta por nós. Deus luta as nossas guerras. Deus luta as nossas batalhas. Deus vê o nosso coração que está ferido. Deus vê o nosso coração que está entristecido. Deus vê a nossa ansiedade. Deus está nos vendo. Deus está te vendo. Jesus está dizendo: eu estou vendo você, igreja. Oh, glória a Deus. Vendo você, igreja. Obrigada, Jesus. Eu estou vendo você, igreja. Obrigada, Senhor. Você é bom, aleluia. Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você percebe que Jesus Cristo aqui, ele vai colocar como se fosse uma guerra entre as coisas dessa terra, o mamon, materialismo, e ao mesmo tempo Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque essa é a guerra entre a nossa alma e o nosso espírito. Verdade. Entre a nossa carne e a nossa vida espiritual. Só que quando o seu tesouro está em Cristo, o ladrão não rouba você, não rouba a tua paz, não rouba a tua essência. O profeta Elias, quando ele estava sendo perseguido, quando ele pensava que ele estava sozinho, Deus conduz ele ao deserto.
E quando a depressão quer chegar perto dele, Deus faz o quê? Manda corvos alimentarem com carne, com pão. Sabe por quê? Porque mesmo no deserto, mesmo na escassez, mesmo na solidão, mesmo nos problemas, mesmo em absolutamente tudo isso, sempre haverá uma provisão de Deus para você. Eu creio. Dizendo: filho, eu estou com você. Filha, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Você não está sozinho. Pai, mas eu estou chegando no meu limite, mas eu estou com você. Pai, mas eu não aguento mais, mas eu estou com você. Pai, mas eu não aguento mais essa situação. Não aguento mais ter que ouvir essas notícias. Eu não aguento mais ter que entrar naquela rede social e ver o meu filho perdido, a minha irmã perdida, a minha família perdida. Eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo: eu estou com você, porque o seu tesouro está em mim. Glória a Deus. Amém, Jesus. O que é mais precioso para você está em mim. Você está em mim. E a sua vida está escondida em mim. Oh, Eu sou glória a Deus. Jesus. Eu sou tua porta. Eu sou o teu pão. Eu sou a água que mata a tua sede. Oh, Deus maravilhoso. Eu sou o pão da vida que mata a fome do teu espírito, da tua alma. Obrigada, Jesus. Aleluia. Porque Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos deixa. Deus é bom. Aleluia. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. No versículo 32, pastor, aqui você pode ler? Versículo 32, em pé, por favor. Porque os gentis é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Obrigada, Jesus. Aleluia. Versículo 33, você pode ler? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. O versículo 34. Alguém pode ler? Se levantar e ler. Versículo 34. Portanto, não se preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará as próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Deus Todos os cuida de dias nós nós. temos Deus cuida o de mal, nós. que enfrentar o mal, que combater o mal. Mas a igreja do Senhor permanece de pé, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você está em Cristo, você está escondido nele. Então a provisão vai vir. Aleluia. Não vai faltar o pão, não vai faltar a roupa, não vai faltar o que vestir, não vai faltar a provisão. Não vai faltar. Glória a Deus. Não vai faltar. Porque Deus não vai deixar faltar. Deus é bom. Aleluia. Você pode estar vivendo num deserto. Você pode estar vivendo uma situação bastante pressionada. Mas Deus está dizendo: se você busca em primeiro lugar o reino dele, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar. E é por isso que Ele está dizendo para nós não nos inquietarmos. Aleluia. Porque Ele não vai deixar faltar. E a palavra do Senhor hoje, para esta noite, para nós, igreja, é: eu não vou deixar faltar. Amém. Eu não vou deixar faltar a paz, eu não vou deixar faltar a alegria, eu não vou deixar faltar na sua vida, eu não vou deixar faltar a fé, eu não vou deixar faltar a perseverança. Porque quando as suas forças terminam, a minha graça te sustenta. Amém. A graça do Senhor nos basta. Aleluia. Mesmo nos dias difíceis, a graça do Senhor nos basta. Mesmo nos dias de luto, a graça do Senhor nos basta. Aleluia, Jesus. Mesmo nos dias de choro, em orações, a graça do Senhor nos basta. E essa é a graça que nos sustenta. E essa é a graça que nos transborda. E essa é a graça que faz todos os dias nós olharmos para o céu e nós pensarmos: mais um dia, sim, mais um dia que Deus está comigo.
Obrigada, Mas Jesus. um dia que eu acordei porque Deus tem um propósito. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua casa. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua família. Creio. Deus tem um propósito para os teus. Deus tem salvação para a tua casa. Deus tem bênção para a tua família. Deus tem milagres para fazer. Deus tem curas para realizar. Creio, aleluia. Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Aleluia. E enquanto a palavra dele estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda e intercede por nós mediante as nossas fraquezas. Tem fraqueza? Então tem o Espírito Santo para te ajudar. Tem lágrimas? Então tem o Espírito Santo para te ajudar. Tem preocupações? Então tem o Espírito Santo para te ajudar. Tem opressões se aproximando, mas tem o Espírito Santo para ajudar você e dizer: eu estou com você. Amém, Deus. Glória. Eu estou com você. O Espírito Santo está dizendo para nós: eu estou com você. Amém. E não vai faltar. Não vai faltar. Mas o reino dele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, para ele não deixar faltar. Porque basta cada dia o seu mal. Ou seja, todo dia nós temos problemas para enfrentar as coisas dessa terra. E se nós nos atentarmos para as coisas dessa terra e não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós nos atrapalhamos com as coisas dessa terra. Nós vamos para o culto, e se a gente não vigiar, nós passamos 2 horas fazendo tudo no automático, porque a preocupação nos roubou. Já passou por isso? Já passei por isso diversas vezes. Todos nós já passamos por isso. E nós dizemos: meu Deus, nem cultuei o Senhor, meu Deus, me perdoa. Meu Deus do céu, eu estava pensando nisso, eu estava pensando naquilo, meu Deus. Nem percebi que foi tão automático, o dia acabou. Pensei que o culto ainda estava começando. Só que nós não podemos deixar isso nos roubar. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas carências. Deus sabe daquilo que nós necessitamos. Amém. Deus sabe, Deus conhece. Oh, glória. E uma coisa que Deus tem falado comigo ultimamente é: o meu poder e o meu amor andam juntos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O poder de Deus está sobre a sua vida, porque o amor dele está sobre a sua vida. Amém. Sabia que muitas vezes nós temos uma distorção a respeito do poder de Deus? Nós pensamos muitas vezes que poder se limita a moveres. O poder de Deus está no mover de Deus, está em curas, está em milagres. Mas o poder de Deus, ele é realizado com amor. Obrigada. Deus cura porque ele ama. Deus faz milagres porque ele ama. Obrigada, E o Jesus. principal, Deus dá paz para você. Deus substitui a tristeza e traz o conforto para a nossa alma, porque ele nos ama. Obrigada, Jesus. Aleluia. Então, quando nós buscamos em Cristo a realização de milagres que nós necessitamos, nós temos que nos lembrar: Deus vai realizar sim, porque Deus me ama. Amém. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer, versículo 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia, Deus. Nós temos muito mais valor. Se você observa a natureza, tudo Deus cuida, cada coisa no seu devido lugar, tudo de forma organizada. E Jesus vai dizer: nosso Pai Celestial, ele nos vê como sendo mais valorosos, mais preciosos do que a natureza, do que as aves do céu. Ele as alimenta, ele não deixa faltar nada. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Obrigada, ele nos Jesus. dará todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos em Cristo Jesus. Obrigada, Ele Senhor. dará a paz, ele dará o conforto, ele dará o consolo, porque o poder dele caminha junto com o amor dele. Obrigada, Senhor. Aleluia. Deus é um Deus justo.
Deus é um Deus santo, mas Deus é um Deus amoroso, tanto que Jesus Cristo diz: um só é o Pai de vocês, Deus. Amém. Jesus é Deus, Ele é nosso Pai. Aleluia. E Ele quer que nós nos chamemos de Pai. Amém, Senhor. Ele quer que nós nos lembremos que Ele é Pai, que Ele cuida, que o poder dele zela, que o poder dele vela pela sua igreja, que Deus conhece as necessidades de cada um de nós. Deus cuida, aleluia. Não vai faltar. Não vai faltar, porque Deus suprirá todas as necessidades. Eu creio, Deus, aleluia. Então coloquemos Deus em primeiro lugar. Continuemos a colocar Deus em primeiro lugar, Amém, Jesus. porque Ele não vai deixar faltar. Eu creio, Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus seja louvado, aleluia. Deus é maravilhoso. Meu Pai, eu quero te louvar e te engrandecer, porque o Senhor nos